Chegamos ao fim da série Arquétipos de Carreira Feminina e hoje vamos falar de integração, de juntar as partes do que conversamos e colocar tudo junto com o objetivo de ajudar você a crescer sem se perder. Ao longo dessa série, a gente falou sobre diferentes tipos de mulheres. Entre elas está a mulher que sente demais e é chamada de sensível. Também falamos sobre a mulher que entrega demais e fica parada no mesmo cargo, sobre a que é invisível demais e ainda assim duvida do próprio mérito, sobre a que cuida de todo mundo e se esquece da própria carreira. Falamos sobre a pioneira que carrega um peso que não era só dela. Cada uma dessas histórias tem algo em comum. Uma mulher com mais capacidade do que o ambiente conseguiu reconhecer, tentando crescer num sistema que não foi desenhado com ela em mente. E hoje, nesse último episódio da série, eu quero falar sobre o que acontece quando ela para de tentar caber nesse sistema e começa a construir o próprio modelo. Não vamos conversar sobre equilibrar trabalho e vida de uma forma linear, mas eu quero conversar com você sobre crescer na sua carreira sem virar outra pessoa, de construir uma carreira que é reconhecida fora, mas que também faz sentido aí dentro de você. Então fique até o final, porque esse episódio fecha um ciclo. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Eu sou Luciana Belenton, sou mentora e estrategista de carreira de mulheres líderes. E o meu sonho é ver mais mulheres vivendo suas carreiras de uma maneira autêntica e sem precisar copiar modelos masculinos. E eu escolhi estar aqui para falar com você. Esse é o 10º episódio da série Arquétipos de Carreira Feminina. Se você chegou até aqui depois de ter assistido aos outros, obrigada pela confiança. Se esse é o primeiro que você assiste, seja bem-vinda. Esse episódio funciona de forma independente, mas eu vou fazer referência aos perfis que a gente explorou ao longo da série e você vai ter vontade de voltar a assistir aos outros, eu tenho certeza. Então, vai poder acessar todos os links de cada um dos vídeos na descrição aqui embaixo. E agora me conta nos comentários também qual dos episódios anteriores ressoou mais com você. Qual personagem você sentiu que era um pouco de você? E como todos os episódios anteriores, nós temos uma personagem, a Verônica. E ela traz um pouco de cada uma das personagens que a gente conheceu ao longo dessa série. A Verônica carregou parte de todas elas por muito tempo, sem saber como integrar tudo isso. Ela passou anos alternando entre ser de mais e ser de menos, entre se adaptar tanto que perdia o fio de quem era e se rebelar tanto que pagava o preço de não ser aceita. Ela tentou ser mais objetiva quando sua intuição era a que diferenciava ela. Ela tentou ser mais silenciosa quando a sua voz era o que realmente movia as equipes. E ela tentou ser também mais flexível com os seus valores, mas esses eram que davam consistência às suas decisões. Mas num certo momento ela parou, porque ela entendeu que o problema nunca foi ela. O problema era o mapa que ela estava usando para guiar a própria carreira. Um mapa desenhado para outras pessoas, por outros. E ela precisava fazer o que era seu. Ao longo dessa série, a gente explorou o modelo Big Five, os 5 grandes fatores de personalidade. Ele foi como uma lente para ajudar a gente a entender os padrões que aparecem com consistência em mulheres no ambiente corporativo. Cada episódio iluminou uma combinação bem específica de traços. Hoje eu quero trazer o movimento inverso. Em vez de olhar para um traço de maneira isolada, a gente vai olhar como todos eles coexistem dentro de uma mesma pessoa e o que isso significa para a carreira. O Big Five mede 5 dimensões: abertura a experiências, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. A sigla em inglês é OCEAN. E uma das coisas mais importantes que a ciência da personalidade descobriu ao longo de décadas de pesquisa é que nenhum traço funciona de forma isolada. O que define como uma pessoa se comporta, como ela toma decisões, como ela se relaciona com o trabalho, é a combinação específica dos seus traços, não cada um deles em separado. E aqui está o ponto que eu acho incrível. O mesmo traço pode ser uma força, uma virtude, ou um ponto de atenção, um defeito.
dependendo de como ele se combina com os outros e do contexto em que está sendo expresso. Alta conscienciosidade é organização e confiança. E quando está com o neuroticismo baixo e amabilidade equilibrada, funciona bem. Agora, quando está com o neuroticismo muito alto e amabilidade muito alta, pode virar perfeccionismo exaustivo e excesso de entrega. Não porque o traço conscienciosidade mudou, mas porque o contexto mudou o que ele produz. Integração, nesse sentido, é aprender a ler a si mesma com essa complexidade. Não eu sou assim, como se um destino imutável pudesse ter sido imposto a você, mas pensar, eu funciono dessa forma, nessas condições e dessa outra forma, nessas outras condições. Essa leitura mais sofisticada, mais detalhada, é o que permite que você use quem você é estrategicamente, em vez de ser arrastada pelos seus padrões de forma inconsciente. Então, a integração não é mudar quem você é entender como você funciona com tanta clareza que para de trabalhar contra si mesma e aprende a definir estratégias que funcionem para você. Jung usou o termo individuação para descrever o processo pelo qual uma pessoa se torna mais completamente ela mesma, no sentido de integrar as partes de si que foram negadas, suprimidas ou descartadas, porque o ambiente não tinha espaço para elas. No contexto corporativo feminino, individuação é o processo de parar de terceirizar a definição do que é ser uma boa profissional. Durante muito tempo, esse padrão foi definido por um modelo que não incluía as mulheres como referência central. E muitas mulheres passaram anos, até décadas, tentando se encaixar nesse padrão, suprimindo o que era genuinamente dela, amplificando o que era esperado. E nesse processo foi ali, ó, se distanciando da própria forma de pensar, da própria forma de liderar, de existir no trabalho. A individuação não é algo que termina, que tem um ponto de chegada. Ela é um processo. E esse processo começa exatamente onde você está. Reconhecendo o que você suprimiu, o que você exagerou, o que você escondeu e o que você fingiu que não era bem assim seu. E começando a, devagarzinho, a agir a partir de um lugar mais inteiro. Uma das contribuições mais valiosas da ciência da personalidade é mostrar que os traços são estáveis, mas não são fixos. Existem pesquisas que mostram que a personalidade muda de forma gradual ao longo da vida, especialmente em resposta a experiências significativas. Pessoas se tornam mais conscienciosas à medida que assumem mais responsabilidades, mais amáveis à medida que desenvolvem relacionamentos mais profundos, menos neuróticas à medida que acumulam experiência e aprendem a regular melhor as próprias emoções. Então, isso significa que você não é prisioneira do perfil que o Big Five descreve. O perfil é uma fotografia de como você funciona agora, considerando o histórico que você tem, os ambientes que esteve, as escolhas que fez, as crenças que tem. Mas fotografia não é destino. O que muda quando você se torna mais consciente dos seus traços não é que eles somem, é que você para de ser dominada por eles. A conscienciosidade alta continua produzindo qualidade e confiabilidade, mas com menos custo emocional, porque você sabe quando ela está indo longe demais. O neuroticismo alto continua gerando essa percepção bem afiada e um senso de antecipação, mas com menos sofrimento, porque você reconhece o padrão antes de ser arrastado por ele. A amabilidade alta continua construindo relações de confiança, mas com menos esgotamento, porque você aprendeu a colocar limites que preservam a relação sem se sacrificar. Eu sempre falo sobre a importância do autoconhecimento para a gente conseguir viver a vida que a gente deseja e ser a pessoa que a gente quer ser. Então, conhecer seus traços não é usar rótulos para se justificar, é ter informação suficiente para fazer escolhas mais conscientes sobre como você usa a sua skin, de quem é você. Durante muito tempo, o modelo de sucesso profissional foi construído a partir de uma experiência muito específica, a de um homem sem outras responsabilidades de cuidado, inserido em estruturas que foram desenhadas por e para pessoas com esse perfil. Esse modelo valoriza disponibilidade total, visibilidade constante, hierarquia linear e uma competição muito clara, além
do crescimento medido quase exclusivamente por ascensão de cargo. Eu sou uma dessas mulheres que tentaram seguir esse modelo e que descobriram que podiam chegar a resultados parecidos, mas com custos muito diferentes. Porque, assim como eu, elas estavam usando uma abordagem que não foi criada para quem tem a vida que eles têm, o corpo que essas pessoas têm, os traços que essas pessoas têm e os contextos que elas vivem. E o custo dessa discrepância cobra a conta em algum momento. Às vezes, como um burnout, às vezes, como sensação de vazio, mesmo com conquistas, às vezes, como percepção de que não se reconhecem mais na pessoa que chegaram a ser. E às vezes, como aconteceu comigo, o corpo acaba mostrando, gritando o que a mente tentou esconder. A pesquisadora Linda Babcock documentou como mulheres e homens diferem nos processos de negociação, autopromoção e construção de capital social dentro das organizações. E as diferenças não são déficit de competência, são o resultado de expectativas sociais bem distintas que punem comportamentos idênticos de formas diferentes, dependendo do gênero de quem os pratica. A mulher que negocia o salário de forma assertiva é percebida como uma forma diferente do homem que faz a mesma coisa. A mulher que defende o próprio trabalho com firmeza é avaliada de forma diferente do homem que age igual. Isso significa que crescimento sustentável para mulheres precisa incluir uma camada que o modelo masculino não precisou: a leitura do contexto. Saber não apenas o que fazer, mas como fazer de um jeito que preserve a relação, a credibilidade e até mesmo a própria saúde. Isso é inteligência para saber navegar num sistema que joga com regras diferentes dependendo de quem é que está jogando. E o que significa crescer de forma sustentável? Sustentabilidade na carreira é uma palavra que aparece muito, mas nem sempre é bem usada. Então, deixa eu te dizer o que ela significa para mim, com base no que a pesquisa mostra e no que eu vejo no trabalho com mulheres durante as minhas mentorias. Crescimento sustentável é um crescimento que você consegue manter sem se destruir no processo. É o tipo de progressão que não exige que você abra mão de si mesma como um preço de entrada. É aquela trajetória em que quanto mais você avança, mais você se reconhece, não menos. A teoria da autodeterminação, desenvolvida pelos psicólogos Edward Deci e Richard Ryan, eles identificaram três necessidades psicológicas fundamentais que precisam estar satisfeitas para que uma pessoa sustente motivação e bem-estar ao longo do tempo. A primeira é a autonomia, a sensação de que as suas escolhas são genuinamente suas, não apenas respostas às pressões externas. A segunda é competência, a sensação de que você é eficaz no que faz. E a terceira é vínculo, a sensação de você pertencer ao espaço onde está e de sentir conexão com as outras pessoas. Muitas mulheres no ambiente corporativo têm competência, entregam, produzem, resolvem, mas têm autonomia comprometida, porque tomam decisões a partir do que é esperado, não do que é seu. E têm o vínculo enfraquecido, porque nunca receberam sinais consistentes de que o espaço era delas de verdade. Quando essas duas necessidades ficam cronicamente insatisfeitas, a competência sozinha não consegue sustentar. O resultado é uma pessoa que performa externamente e se esvazia internamente. Você não pode construir uma carreira sustentável em cima de uma identidade que não é sua. A conta chega sempre. A psicologia positiva contribuiu com um conceito que tem todo sentido nessa nossa conversa: o de forças de caráter. Diferente de competências, que são o que você sabe fazer, as forças de caráter são o que você é quando está no seu melhor. São as qualidades que, quando expressas, te energizam em vez de te esgotar. Uma pesquisa de Seligman e Peterson deu origem à classificação via de forças e virtudes. Primeiro, eles definiram 6 virtudes universais: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Depois, organizaram 24 forças de caráter universais que se desdobram dessas virtudes. E um dos achados mais consistentes desse campo é que as pessoas que usam suas forças de caráter no trabalho reportam mais engajamento, mais satisfação e melhor desempenho. Isso não acontece porque estão trabalhando mais, mas porque estão trabalhando de uma forma que é mais alinhada com quem elas são.
E aqui está a ligação direta com o Big Five. Seus traços de personalidade influenciam com as forças de caráter e aparecem com mais naturalidade em você. Alta abertura à experiência tende a produzir criatividade, curiosidade e amor pelo aprendizado. Alta conscienciosidade tende a gerar prudência, perseverança e integridade. Alta amabilidade tende a se manifestar como cuidado, gratidão e inteligência social. Alta extroversão frequentemente acompanha a liderança, vitalidade e esperança. Autoneuroticismo, quando integrado, pode se transformar em humildade, autoconhecimento profundo e capacidade de identificação com o sofrimento alheio. Então, nenhum perfil de personalidade gera uma lista de forças menor ou maior do que o outro. O que muda é o conjunto, é a integração. E ela começa por identificar quais são as suas. Aquelas que você, quando usa, parecem naturais demais para ser chamadas de talento, mas que outras pessoas reconhecem imediatamente como algo pessoal, bem especial. Existe uma área da psicologia chamada psicologia narrativa, que estuda como as pessoas dão sentido à própria vida através das histórias que contam sobre ela. O psicólogo Dan McAdams pesquisou durante décadas como a narrativa de vida, que é a história que a gente conta sobre quem somos e como chegamos até aqui, como essa história influencia não apenas como nos sentimos, mas como agimos, o que escolhemos e como nos recuperamos de adversidades. No contexto da carreira feminina, a narrativa de vida tem um peso especial, porque muitas mulheres construíram a própria trajetória a partir de um enquadramento que não as favorece. A trajetória não linear virou instabilidade. A mudança diária virou falta de foco. Pausa para cuidar de alguém virou lacuna no currículo. A sensação de que se ajustou demais para ser aceita virou eu não tenho certeza sobre quem eu sou profissionalmente. Então, a integração aqui é reescrever essa história. A gente não vai inventar fatos novos, mas mudar o enquadramento. A trajetória não linear se torna riqueza de perspectivas. A mudança diária se torna capacidade de conexão entre mundos diferentes. A pausa se torna evidência de valores claros. E a sensação de ter se ajustado demais se torna o início do processo de individuação, porque ela já percebeu o que estava fazendo. A pesquisa de McAdams mostra que as pessoas que constroem narrativas de vida mais coerentes e mais ricas em significado apresentam maior bem-estar, mais capacidade de resiliência e mais clareza sobre as próprias decisões. Contar a história certa sobre si mesma não é vaidade, é uma das ferramentas mais poderosas de orientação profissional que existe. A história que você conta sobre a própria trajetória determina o que você acha que é possível daqui para frente. Mudar o enquadramento vai ajudar você a mudar o seu resultado. A nossa personagem de hoje, a Verônica, chegou a um ponto que não foi marcado por uma promoção ou por um reconhecimento externo. Foi marcado por uma mudança interna muito específica. Ela parou de precisar que o ambiente confirmasse que ela era boa o suficiente para tomar as próprias decisões com segurança. Isso é diferente de não se importar com as pessoas ou com o que elas pensam. Ela continua se importando, ela tem alta amabilidade, e isso faz parte de quem ela é. Mas ela parou de deixar a opinião do ambiente ser o único dado que ela usa para avaliar a própria competência. Ela começou a construir também estruturas internas de referência, a manter um registro das suas próprias percepções, das suas decisões e dos resultados que as suas escolhas produziram, a reconhecer seus padrões com mais velocidade, de forma que os traços que podiam ser limitantes se tornaram mais manejáveis. A Verônica não é perfeita, óbvio que não. Ela ainda tem momentos de dúvida, ela ainda sente o peso de ser a única mulher em certas salas, ela ainda se pega pensando se deveria ter dito aquilo ou alguma outra coisa de forma diferente. Mas a relação que ela tem com todos esses momentos mudou. Eles já não definem o que ela acha que é possível para ela. Agora, antes de ir para o exercício, eu vou te dizer o que integração não é. Integração não é aceitar passivamente as condições que o sistema oferece. Não é se reconciliar com ambientes que são de verdade hostis. Não é achar que a maldade faz parte e que está tudo bem. E, com certeza, não é parar de querer mais. A integração é ter clareza suficiente sobre si mesma para saber distinguir o que é sistema e o que é seu.
para não internalizar como identidade o que é o contexto onde você está, para saber quando adaptar a forma sem perder o conteúdo, para escolher onde investir energia sem deixar que o ambiente defina o que merece energia. E como eu disse antes, a integração também não é uma chegada. Ninguém acorda integrada. É um processo que acontece aos pedaços, às vezes de forma não linear. Sempre com mais facilidade quando há algum suporte, seja uma mentora, uma rede de pares, um espaço de reflexão que você protege com consistência e com consciência. Então, tem que ser de uma maneira intencional. Se eu pudesse resumir em uma ideia tudo o que a gente explorou nesses 10 episódios, seria essa. O problema raramente é você, mas a solução quase sempre passa por você. Eu não estou aqui falando que a responsabilidade da mudança estrutural seja sua, mas eu digo isso porque você é a única pessoa com acesso ao seu sistema nervoso, às suas crenças, aos seus padrões, às suas forças. E essas são as variáveis que estão mais sob o seu controle do que qualquer outra coisa. Entender como você funciona não é um exercício de introspecção desconectado da sua carreira, é o trabalho mais estratégico que você pode fazer, porque é o único que muda a relação que você tem com tudo o mais. E agora chegou o momento que eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Essa série está acabando, mas tem muito mais conteúdo vindo aí. E se você ainda não assistiu os outros episódios da série Arquétipos de Carreira Feminina, eu vou deixar a playlist linkada aqui na descrição. Cada episódio tem uma profundidade própria e provavelmente um ou dois vão acertar bem no centro do que você está vivendo agora. Eu vejo muito conteúdo sobre desenvolvimento feminino por aí que coloca o ônus inteiro do crescimento na mulher, como se o único problema fosse o que ela acreditava sobre si mesma, como se ajustasse a alguma coisa, como se ela se ajustasse às suas próprias crenças, tudo se resolveria. Apesar dessa abordagem ser interessante e dar um certo empoderamento, ele é incompleto, porque ignora o contexto, ignora a estrutura, ignora o custo diferenciado que mulheres pagam para navegar ambientes que não foram construídos para elas, e acaba colocando mais pressão numa pessoa que já está carregando mais do que deveria. Mas eu também não acredito no movimento oposto, o de que tudo é estrutural e que, portanto, nada que você faça individualmente importa, porque isso é paralisante. E eu vi mulheres que compreenderam o sistema, que entenderam suas próprias personalidades e também os seus padrões, e usaram esse entendimento para construir trajetórias extraordinárias, sem precisar fingir que o sistema era justo e sem ficar presa à espera de que o sistema mude. O que eu defendo e o que essa série tentou trazer é a leitura dos dois ao mesmo tempo. O sistema é real. Os seus padrões também são. E você é a melhor pessoa que está melhor posicionada para trabalhar com os dois simultaneamente, porque é na intersecção dessas duas leituras que o crescimento real acontece. Se você quiser continuar essa conversa, me segue lá no Instagram, @lubelenton. Lá eu posto conteúdo sobre carreira feminina e, às vezes, as trocas que acontecem no direct são as mais ricas para mim e para quem me procura para conversar. Também é lá que você vai encontrar informações sobre a minha mentoria, se você quiser dar o próximo passo comigo, com a minha companhia. Agora, bora para o exercício prático. Ele leva entre 30 e 45 minutos. O exercício de encerramento dessa série é uma carta. Mas não é qualquer carta, é uma carta para a versão de você mesma que está lá 3 anos no futuro. A versão que cresceu sem se perder. Mas antes de escrever, você vai responder 4 perguntas para si mesma. Primeira, qual é a versão de mim que eu mais suprimi nessa carreira até agora? Pensar, o que, que eu parei de ser, o que, que eu parei de expressar porque o ambiente não tinha espaço. Segunda, qual dos meus traços de personalidade eu mais trato como problema, quando no fundo ele poderia ser uma força? Terceiro, se eu fosse continuar minha carreira a partir das minhas forças reais, não das que o mercado valoriza, mas das que me energizam, o que seria diferente? Quarta, o que eu precisaria parar de tolerar para que o crescimento fosse mais sustentável? E aí, depois de responder essas 4 perguntas, escreve a carta
endereçada para você mesmo. 3 anos adiante. Descreve o que essa versão futura de você sabe, o que ela parou de precisar provar, o que ela nunca mais abriu mão. E escreve como quem já chegou lá, porque em algum nível escrever daquele lugar já é o começo de construir tudo isso. Depois, guarda essa carta. Aí você vai lá, coloca uma data no calendário, programa o alarme no celular para te lembrar de reler daqui a 12 meses. Você vai se surpreender com o que já mudou. E depois vamos ver como e onde estará a sua versão de 3 anos adiante. A Verônica não é uma personagem que chegou, ela é uma personagem que continua. Ela vai continuar tendo momentos de dúvida, vai continuar navegando em sistemas imperfeitos, vai continuar aprendendo sobre si mesma, mas ela vai fazer isso com uma bússola interna que antes ela não tinha. Crescer sem se perder não significa crescer sem dificuldade. Significa crescer sem se trair. Significa que quando você olha para trás, daqui a 5 anos, reconhece a pessoa que está olhando de volta. Esse é o convite dessa série toda. Minha ideia com essa série não é fazer você se tornar uma versão diferente de si mesma, mas é você se tornar uma versão mais completa, mais consciente, mais sua. Obrigada por ter estado aqui comigo ao longo de toda essa jornada. Foi um privilégio falar com você. Se você chegou até aqui, eu quero saber qual dos 10 episódios dessa série foi o mais importante para você. Escreve nos comentários. E se você fez o exercício da carta, me conta como foi. Vou gostar de conhecer um pouco mais sobre você. E se essa série te ajudou de alguma forma, compartilha com uma mulher que você acha que precisa ouvir isso. Às vezes, o gesto mais generoso que a gente pode fazer é passar adiante o que nos ajudou a enxergar com mais clareza. E a gente se vê no próximo vídeo.